Olá, bom dia. A paz do Senhor esteja na sua casa. Glórias a Deus, aleluia. Seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville, um lugar para você fazer parte e não somente frequentar. Amém? Glórias a Deus. Eu já quero deixar aqui alguns recados sobre os cultos da nossa igreja, que é a IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Essa célula digital, ela veio somente para trazer a palavra para você, amém? Porque o nosso compromisso, o nosso objetivo com essa célula é ir de pregar o evangelho a todas as criaturas, assim como Jesus nos mandou. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Os cultos que nós temos, os próximos cultos, amanhã nós temos culto às 15 horas e às 20 horas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E aos sábados também nós temos o culto das nações, que é às 19 horas, e também aos domingos, que é o culto profético, às 9 horas, e o culto do decreto, às 18h30. Amém? Glória a Deus, aleluia. 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 E a nossa igreja fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Espero você lá. Glória a Deus, aleluia. E vamos fazer uma oração para que nós possamos pedir ao Espírito Santo para ele entrar nessa oração. Que ele seja bem-vindo aqui, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. E que o Senhor leve, Espírito Santo, essa oração para mais pessoas, para aquelas pessoas que precisam conhecer a Jesus, precisa conhecer a palavra do Senhor, precisa conhecer Jesus de verdade. Glória a Deus, aleluia. Assim como o Senhor me alcançou, alcance essas pessoas também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O tema dessa semana é características de Jesus que devemos imitar. Ele é a única pessoa que nós devemos imitar nesse mundo. A única. Porque os demais não tem como a gente imitar, não. Amém? Glória a Deus. Bom, a palavra é Efésios 4, versículo 20 ao 24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados e despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, ou seja, aqui nessa palavra, o Senhor diz para a gente que nós temos que ser como Jesus. Nós temos que nos despir do velho homem, porque nós podemos nos corromper. Por causa que quando nós nos convertemos, às vezes, se a gente não nos rendemos ao Senhor, o velho homem sempre volta. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Amém? E o mundo, ele é corruptivo. O mundo, ele é contaminado. Amém? Então, eu aqui entendo e quero compartilhar com você que Deus, o nosso Criador, nos ama do jeito que somos. Porque Ele nos ama do jeito que somos. Porém, e também muitas vezes como fomos ensinados pelos nossos pais, né? Muitas vezes sem o ensinamento da palavra. Mas Ele quer nos mudar. Não aceita perder a sua criação para o inimigo. Ele não aceita nos perder. E ele está certo, porque nós somos criação dele, nós somos propriedade dele. E não é o inimigo que vai fazer a gente
não vai fazer a gente de escravo dele, não. Amém? Porque com Deus nós somos livres. Entendeu? E ele quer nos aprimorar. Por isso que já estava programando o plano da salvação, que é entregar seu filho por nós, para redimir os nossos pecados. Amém? E é por isso que devemos imitar Jesus, como ele nos ensinou. Glória a Deus. E nós devemos pensar que o Senhor Jesus ele tem algumas características, nós precisamos imitá-lo. E que muitas vezes a gente não percebe isso. Amém? Ó, aí eu quero destacar aqui para você que quando Jesus esteve em carne, ele ensinou como devemos ser para agradar o Pai, o nosso Pai Celestial. Mas nem todos entenderão isso. Portanto, o Senhor aguarda isto nesta geração, neste tempo, que devemos ser imitadores de Jesus. Entendeu? Por isso que ele está me levantando. Por isso que ele está levantando você. Para que a gente seja, neste tempo aqui, imitador do Senhor. Amém? Porque nas gerações passadas, eles nem entenderam. O Senhor esteve no meio deles. O Senhor, como diz aqui na palavra, agora eu não me recordo a passagem, mas está escrito, acho que é em João. Ele fala que Jesus esteve no meio dos seus, ou seja, lá em Jerusalém, aonde eles deveriam aceitar Jesus. E eles não aceitaram, eles não entenderam quem era Jesus. Eles, muito pelo contrário, crucificaram Jesus. Então, nesta geração, neste tempo, o Senhor quer que nós nos imitemos Ele, para que possamos ser salvos por completo. Amém? E uma das características que é ser puro, ele era puro. Como está escrito em 1 Pedro, de 1 a 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E também em 1 João 3,5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Amém? Então ele era puro, ter pureza no coração. Ter pureza no coração, mas não ser uma pessoa boba, que deixa os outros aproveitarem, ser puro, acreditar que as pessoas podem mudar. Amém? Glória a Deus. Jesus também era pacífico. Ele não entrava em contendas, né? Lembra da passagem da mulher adúltera, né? Que os homens jogaram ela e disse a ele como deve ser julgada, né? Ele abaixou e ficou escrevendo algo no chão e estava tranquilo. Por quê? Porque ele é pacífico. Ele poderia ficar nervoso, ficar bravo, porque estava jogando a mulher lá no chão, entendeu? Defendendo ela. Não, ele ficou tranquilo e calmo. A única coisa que ele fez foi perguntar depois: atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. E o que todo mundo fez? Foi embora. Por quê? Porque todo mundo tinha pecado. Por que estava condenando aquela mulher? Por que estava confrontando ele? Então ele era pacífico. Amém? Ele era tranquilo. Ele resolvia as coisas de uma forma pacífica. Amém? E é isso que a gente tem que pedir ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor para nos dar, para que nós sejamos puros, para que nós aprendemos a ser puro como Ele, para que nós aprendemos a ser pacíficos como Ele. Amém? É isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, faz isso conosco. Faça com que nós sejamos como Jesus, que nós imitemos Jesus aqui nesse lugar. É isso que a gente tem que ser. Porque a gente não está sendo bobo, a gente está sendo pacífico, a gente está sabendo resolver os problemas sem contendas, sem brigas, sem discussões. Porque é muito melhor. Amém?
E então, devemos ser uma pessoa que leva a paz aonde for. Aleluia. Jesus também era extremamente focado. Assim como está escrito lá em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que estava perdido? Ele levou 3 anos e meio para conseguir cumprir o que Deus o enviou. Salvar a humanidade do pecado que foi cometido lá por Adão e voltar o acesso a Deus, ao Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por Ele. Aleluia! Glória a Deus! Porque Ele veio para resgatar o que Adão destruiu lá atrás. Amém? Que era o acesso ao Pai. Glória a Deus! Que era o acesso ao Pai. E ainda teve pecado. Amém? E nós pagamos por esse pecado até hoje. Por isso que Jesus Cristo veio para nos salvar. Glória a Deus, aleluia. E ele era um homem de oração também, como está escrito em Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso é o que devemos mais fazer, orar muito, por tudo, envolver nossa vida em oração, pois é assim que estamos debaixo da proteção divina. Aleluia. Ele também era sociável e empático. Estava sempre no meio de pessoas que era difícil e nunca destratou ninguém. Amém? Assim que devemos fazer, ser sociável e ter empatia com todos, independente da sua classe social, cor, raça, religião. Amém? Pois se Deus tivesse nos criado para ficar isolado, né, tinha nos colocado em uma redoma de vidro. Né, e ter falado, ninguém pode mexer no meu filho, que está ali, na minha criação. Porque ele é a minha criação. Porque aí ninguém se aproximava da gente e a gente não se aproximava de ninguém. Entendeu? Mas não, ele nos criou para estarmos no meio de pessoas. Seja ele pecador ou não pecador. O que nós temos que fazer é por isso que Jesus vivia em oração. Para que não se contaminasse com o pecado das pessoas. Porque quando a gente fica muito próximo de pessoas que têm pecados, a gente acaba absorvendo isso. Entendeu? Porque nós somos espirituais. Amém? Nós somos um ser espiritual. Então, nós acabamos absorvendo as coisas ruins que as pessoas falam, as coisas ruins que as pessoas fazem. Amém? Por isso que existem as influências, né? Por isso que é um mundo influente. Entendeu? Porque muita gente faz muita coisa por influência. Porque um tá fazendo, o outro tá fazendo também. Então, isso contamina. Então, é por isso que nós temos que estar em oração. Em oração. É óbvio que você não vai ficar em oração. É como diz, vigiai e orai, né? Diz Paulo. Vigiai e orai. Então, no caso, nós temos que vigiar e orar o tempo todo. E viver no meio das pessoas. Porque nós temos que trazer Jesus, nós temos que pregar Jesus. Mas também ninguém vai ficar enfiando Jesus por goela abaixo. Entendeu? Nós temos que ser sociáveis. Temos que estar falando com delicadeza, com gentileza com as pessoas. Amém? Glória a Deus. E hoje eu termino aqui essa palavra e na quinta-feira eu continuo com o restante dela. Amém? Porque tem mais algumas características que eu quero mostrar para você, que eu quero que você reflita sobre isso. Mas essas 5 que eu coloquei aqui, eu queria que você refletisse e você começasse a orar a Jesus, orar a Deus, a orar ao Espírito Santo, para pedir para que o Espírito Santo coloque em você um pouquinho de Jesus todos os dias na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui fica, vou fazer uma oração para que você possa entender a palavra do Senhor. Amém? Pai amado, Pai glorioso, oh meu querido Paizinho, meu Paizinho soberano, poderoso, que o Senhor coloque, Senhor, na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, que elas devem ser como Jesus, para que possa vir agradar ao Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, porque todos aqui nesse mundo estão em desagrado, Senhor, meu Deus. Uma grande maioria. E nós temos que trazer ao Senhor, para que as pessoas reconheçam a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é a transformação, pois o Senhor transforma. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, somente o Senhor para transformar. Somente o Senhor para curar todas as enfermidades. As enfermidades elas não são curadas com remédio, com médico, não desmerecendo isso, mas é o Senhor que cura tudo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor cura tudo. Cura as doenças, cura as doenças físicas, emocionais, Senhor. Cura, Senhor, também aquelas pessoas que têm a mente, Senhor, que têm com pensamentos difíceis. Senhor, livra elas, acalma a alma delas, meu Pai. Aquelas pessoas que escutam muitas vozes, calma a alma delas. Acalma, Senhor, acalma a alma delas, para que elas possam ouvir a Tua voz. Somente a Tua voz. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que elas venham ser como o Senhor. Que elas venham ter essa simplicidade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É isso que a humanidade precisa. De paz, paz interior e paz em todo o Brasil, em todo o mundo. Senhor, eu oro por esse Brasil, que ele venha ter paz, que ele venha ter amor. Meu Deus, mas não só isso, como que também venha mudar a mentalidade dessas pessoas. Porque não adianta só ter paz e amor e não mudar a mentalidade, porque vai continuar do mesmo jeito. Não, tem que mudar a mentalidade. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Meu Pai querido, meu Pai amado, venha transformar a casa dessa pessoa que está assistindo, nesse momento que vai assistir depois. Transforme, Senhor. Levante, Senhor, alguém nessa casa para transformar essa casa, para construir essa casa, assim como o Senhor me alcançou, meu Pai. Alcance essas pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco nas tuas mãos também essas pessoas que precisam, Senhor, conhecer a Ti. Senhor, traz um avivamento na casa dessas pessoas. Traz um avivamento, meu Pai. Traz um avivamento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Traz um avivamento. Precisa de avivamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Também, meu Pai querido, meu Pai amado. Tira os vícios, Senhor. Senhor Jesus, tanta gente com vício, Senhor, porque é esse vício que está num abismo entre o Senhor e ele, meu Pai. Tira esse vício, meu querido Pai amado. Tira esse vício, porque esse vício está levando ele à morte e ele precisa de vida e vida abundante como o Senhor trouxe para nós. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, amém e amém. Bom, eu fico por aqui no dia de hoje. Se você que gostou, compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam saber e imitar a Jesus, que talvez você conhece. Amém? Curte esse vídeo para que mais pessoas, que a rede social entregue para mais pessoas. E também, se puder me seguir para a gente caminhar junto, eu agradeço também. Glória a Deus, aleluia, que a paz esteja com você e até o próximo vídeo.